São 15 horas e 8 minutos em São Paulo, 2 na Atriz está de volta e o nosso tema agora é superação. Desde que nascemos, somos expostos aos desafios da vida. Enfrentá-los é um ato de coragem. Por uma série de motivos, podemos não nos sair muito bem na primeira tentativa. Mas temos de persistir, superar nossas dificuldades. É fácil? Não. Muitas vezes o obstáculo parece intransponível. Aprender a nadar, sair de casa para ir pela primeira vez à escola, aprender a segurar um lápis que insiste em voar pelos ares, a escapar da mãozinha que ainda não domina a coordenação motora fina, os primeiros desafios. No torneio de natação do Colégio Objetivo, é bonito de ver. Em cada raia, um professor acompanhando os pequeninos da educação infantil, que vão com pranchinha ou boia nos bracinhos. Vão coloridos e confiantes, ao lado dos professores, de que atravessar a piscina é a grande conquista. E é. Do pódio, as crianças procuram os familiares com o olhar e ficam muito felizes quando vem a emoção, a torcida da família. Mesmo quando uma criança acha que não foi tão bem, é porque ainda não percebe quanto fez por atravessar toda a imensa piscina. Cada pequena abraçada torna-se gigantesca diante de toda aquela água. Bonito de ver os alunos do ensino fundamental pulando para dentro da piscina. Nadam como podem, dão braçadas, batem pernas, buscam ar e vão. Alguns disparam e aceleram todas as expectativas. Um outro vai mais devagar, fazendo de seu o tempo até chegar. Para os professores da escola, não importa a colocação final, pois conhecem o esforço de cada aluno. Sabem como cada um chegou até a borda oposta. Para falar de superação, Lígia Freitas, professora do ensino fundamental do 2º ao 5º ano. Lígia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada, Malu. Estávamos obrigada, aguardando Silvia. muito a sua vinda aqui, a sua visita. Que gostoso. E falar, você acompanhando o nosso programa hoje, a gente está falando de esporte, né, desde o primeiro bloco, e esporte é superação. Mas na sala de aula, né, a gente fez essa abertura, assim, esse texto colocando bastante as dificuldades que são, não é aquele desafio só do esporte, é o desafio de cada dia, né? Você deve sentir muito isso com as crianças, né, Lígia? Exatamente, Silvia, é assim, é a superação o tempo todo, né? Eles se desafiam o tempo todo, né? Então, assim, dentro das nossas cadeiras, das nossas matérias, a gente tem uma série de desafios para eles. E saber conviver com esses desafios, né? Saber que o perder está inserido nisso, o ganhar está inserido nisso. O que é o perder, né, para eles? Então, as crianças ainda na fase dos 6, 7 anos, que são fases assim onde a criança ainda é muito egocêntrica. Então, ela está centrada, o meu é o melhor, o meu é o mais bonito, né? E às vezes nesse trabalho ele perceber que o dele não foi tão bonito quanto o que o restante da sala avaliou como mais bonito, para ele é um primeiro momento de frustração, né? E esses momentos de frustrações, assim, são importantíssimos, né? A frustração ensina? Ensina muito, né? A frustração, a gente convive com ela, nós, na vida adulta, convivemos muito, né? Vocês sabem o quanto a gente convive com as frustrações, e a gente vai criando, né, mecanismos para lidar bem, né, com essa frustração. E a gente começa com as crianças lá, pequenininhas, lidando com as frustrações. Então, por exemplo, Falco veio aqui e falou bastante dos jogos na educação física, né? Então, quantas vezes eles não participam de um jogo lá na educação física, onde eles têm os aspectos da cooperação, mas também a competição. Então, eles competem lá, e aí o time que perdeu volta para a sala de aula. Quem recebe? Eu. Então, aquele time que perdeu está, assim, bravo demais, porque perdeu na competição, né? Então, o que é esse perder? Você trabalha isso na volta deles, Exatamente. é isso? Eu tenho que trabalhar, senão minha aula não flui, né? Então, eu tenho lá conteúdo de matemática, de português e ciências que não vai fluir enquanto eles estiverem com todos aqueles conflitos ainda na cabeça. Poxa, meu time perdeu. Eles estiverem chateados com isso. Então, num retorno para a sala de aula, eu preciso conversar com essa turma. Qual foi o grupo? E, assim, a importância de saber que você perder em grupo é uma coisa. E a perda individual, quando você perde sozinho, poxa, aí eu perdi, é uma coisa. E você perder, meu grupo perdeu.
Nossa, deve ser horrível, porque você se sente culpado. Então, você foi o responsável para o grupo inteiro perder. Isso deve ser massacrante. não você ser responsável pelo grupo inteiro perder. Na realidade, o peso é menor. Por quê? Porque a sua equipe perdeu. Então, o que a Mas sua não foi equipe... culpa sua. Você fez também, alguma coisa errada. juntos, né? Mas como Uma fazer para equipe. não pegar a culpa? Então, dialogar bastante sobre isso. Então, voltou para a sala. Por que que a equipe perdeu? No que a equipe perdeu pontos? O que é que a equipe pode melhorar para um próximo jogo, né? Então, esse trabalho em equipe, você saber que a sua equipe inteira perdeu, não por sua causa, né? Não foi uma perda sozinha, foi uma perda da equipe. Mas o que que a equipe precisa melhorar, né? Então, esse trabalho em sala de aula tem que acontecer o tempo inteiro, né? Assim que eles voltam, a gente tem que conversar bastante, saber lidar com esses conflitos e saber também enxergar aquela equipe que ganhou, porque o que ganhou volta comemorando. Volta se divertindo, Claro. comemorando. Que E tá no papel dele, né? que é o papel dele, Ué. né? E que a gente lida com essas questões dos valores, do respeito, né? Eu estar respeitando aquela equipe que voltou, que está comemorando e que eu tenho que valorizar também o vencer, né? E o erro é pedagógico? O erro, extremamente pedagógico e construtivo. É assim que a gente enxerga dentro do objetivo, né? Então, aquela frase que parece até clichê, que errando que se aprende, é muito verdadeira para nós. Então, assim, o erro, o conflito, são super saudáveis. Mas porque vocês através- fazem acontecer? Nós- Criam a oportunidade para nós- que isso aconteça? Exatamente, nós damos oportunidade para que isso aconteça. Então, assim, o erro, para nós, a gente enxerga como erro construtivo, né? Ele faz parte de um processo de construção. Então, eu não dou a resposta para o meu aluno. Eu ofereço oportunidades, ofereço diversos momentos para que ele teste conhecimento, para que ele erre várias vezes, né? Então, eu deixo a criança errar, eu reviso com todos qual é o resultado de cada um. Vamos revisar o que é que está errado, o que é que precisa melhorar, como é que a gente pode fazer para ajudar essa equipe, como é que a gente pode fazer diferente. Então, enxergar o erro de forma construtiva para se chegar ao acerto, né? Lígia, mas quando a gente olha a criança nessa idade, não parece assim que eles querem vencer? Sim, é o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro? Para eles, o importante é ganhar, né? Então, assim, nós temos dentro do colégio diversas atividades, por exemplo, como uma Olimpíada de Astronomia. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu até estava comentando lá, né? Eu dou aula este ano para o 2º ano. Já dei aula do 2º ao 5º, mas esse ano eu estou com o 2º ano. Então, o 2º ano, ele vem assim... Que idade que são? 7 anos. 7 anos. Então, eles vêm assim, sedentos de conhecimento. E é lindo de ver, é a melhor fase, porque querem aprender. eles querem aprender. Então, eles não têm muita noção de, eu vou competir para ganhar uma medalha. Eles não pensam nesse produto final. Eles pensam no que é que eles vão aprender, né? Então, eu lancei lá na sala, olha, nós vamos começar as aulas de astronomia. Quem sabe o que é astronomia? Aí é astro, é estudar sobre o Sol, estudar sobre a Lua, e começam a falar diversas coisas, né? E aí eu fui falar para eles o que era astronomia, eles super interessados, porque é um tema que mexe muito, né? A questão dos astros, do espaço, ali, eles vivenciam sideral, isso, né? Exatamente, mexe muito com a curiosidade deles. Aí depois que eu falei tudo, eu falei, quem gostaria de participar de umas aulas para saber mais, né? Para conhecer mais sobre os astros, sobre os planetas? Nossa, a sala toda, todo mundo quer. Todo mundo quer participar. Por quê? Porque a sede deles de conhecer, de saber do desconhecido, do diferente, é muito grande, né? E assim, essas Olimpíadas, no final, você tem uma prova, que é uma avaliação, né? E nessa avaliação, depois eles recebem medalhas, né? Porque é uma Olimpíada brasileira, né? Então, várias escolas, vários colégios concorrem. Mas quando eu lancei a ideia, eles abraçaram a ideia na hora, né? E aí eles foram para casa com a ideia, né? Levaram a circular para ver quais os pais que deixariam participar. No outro dia, eles voltaram. Lígia, mas tem uma prova, né? Essa parte ninguém quer, né? E eu tinha falado da prova, mas de uma forma muito tranquila, né? Mas aí em casa, conversando com as famílias, e a gente o nosso estilo de educação foi muito diferente, né? Então, os pais, é papel dos pais orientarem, então os pais,
olha, tem uma prova no final. Até o irmão mais velho, que já passou por isso, orienta nesse sentido, né? Então, eles voltaram para mim, Lígia, mas tem uma prova, né? E como que é essa história da prova? Eu falei, olha, fica tranquilo, que a prova tem tudo a ver com aquilo que você estudou. Então, qual é o meu papel? O meu papel é tranquilizar no sentido de a prova nada mais é que uma verificação daquilo que você aprendeu, né? De uma forma tranquila, né? É tranquilizar nesse sentido, para que eles não percam essa coragem do aprender, né? Do querer saber, para que eles participem. E aí eles participam, eles gostam, eles curtem as aulas, e as aulas são muito dinâmicas. Tem muitos laboratórios, muitas experiências. Ô, Lígia, em relação a colocar esse instinto na criança, não sei se é assim que explica, você que é a mestra aqui, você, com essa idade que você está trabalhando, você criando como se fosse alguma coisa sólida, né? Uma base de superação, isso segue para o ser humano quando está adulto? Porque é melhor perder nessa idade para aprender? Sim, eu acredito que sim, Silvia, porque, assim, hoje em dia, quantos adultos a gente não vê com dificuldade? É só a gente parar para pensar numa partida de futebol, né? Pessoal que vai para estádio, que briga, que sai quebrando tudo. Que mata, que né? matam pessoas. E eles as crianças trazem esses temas para a sala de aula, tá? Então, eles falam sobre isso. E é muito legal porque eles trazem essa realidade, que é a realidade do nosso país, isso acontece muito. Então, eles trazem, Lígia, você viu? Teve um jogo aí e tal, você viu quantas pessoas apanharam no jogo, que aconteceu uma briga e tal? Eles vêm comentar. E aí, é um motivo excelente, é um ótimo mote para a gente pegar ali o momento, e conversar sobre aquilo. Então, isso daí, será que acontece com a gente aqui na escola? Como é que acontece isso aqui? A gente também tem? É aquela coisa do perder, né? Ninguém gosta de perder. Eu não Não. gosto de perder nem agora. Não gosto de perder nenhuma Tudo agulha. bem, mas eu administro o perder, né? Eu tento... claro, a gente como ser humano, a gente vai passando por várias dificuldades, você vai aprendendo, criando o quê? Uma inteligência emocional Como para administrar. superar. Como administrar, né? Então, mas é nessa base, É nessa base. que você aprende isso? Com Ou não certeza. adianta, porque quando for lá para frente você vai sofrer do mesmo jeito, porque perder é sempre muito ruim? Não, perder não dá pra gente dizer que perder é gostoso, né? Isso aí seria, né? Não é, mas é saudável na fase deles, né? Para depois, como adulto, saber lidar, né? Com esse sentimento. Mas, Lígia, eu queria entrar um pouco na sutileza da perda. Por exemplo, quando você perdeu, tudo bem, perdeu, então você já alça aquela condição. Agora, e quando você chega num segundo lugar, por exemplo, um terceiro lugar, quinta colocação? Aham. Ele tá ali, ele vai para o pódio, mas ele se sente que ele não foi o primeiro lugar. Sim. E aí faz como? Então, eu vejo assim, né? O que seria um segundo lugar, um quinto lugar? É uma oportunidade para você reavaliar, né? O que é que não foi tão bom que não te permitiu chegar num primeiro lugar? O que faltou, né? O que de é que empenho? faltou? O que é que eu preciso me empenhar mais? Ou então, uma oportunidade de você também saber valorizar aquele que chegou em primeiro lugar, saber reconhecer que, poxa, como ele foi bom. Mas quando ele foi melhor pior do que eu, ele foi pior do que eu e ganhou. Então, isso faz parte... quando ele foi pior, É. aí existem atos... Na visão dele, né? Sim, Na visão dele. Na visão dele, né? Então, na visão... Mas, assim, a visão da criança é uma, mas existe uma visão de um juiz, É o existe uma visão do resultado, É. né? Então, assim, o saber... Com certeza a criança, por exemplo, quando ela perde num jogo, ela quer sempre culpar o juiz, né? É O sempre que o juiz. não é legal, né? O professor de educação física, né? Aí ele não soube apitar direito, ele não apitou direito, deu ponto para o outro time e tal. Será que isso aconteceu mesmo, né? Então, eu sempre levo todos os temas muito para discussão com a sala, com o grupo mesmo, né? E mesmo dentro daquele grupo que perdeu, sempre tem uma criança ou outra que ela já tem uma maturidade diferente e ela consegue enxergar. Não, Lígia, olha, realmente, mas o nosso grupo perdeu, eu sei por quê, foi por causa disso. Assumem os consegue- erros. exatamente, Você consegue consegue que eles pontuar. assumam. Tem criança que tem mais maturidade, consegue pontuar. E são essas que vão te norteando o trabalho para que as outras acompanhem, né? Porque uma coisa é o adulto chegar e dizer, olha, eu dar as regras lá. Vocês perderam por isso, por isso, por isso. E outra coisa é o seu colega que perdeu junto com você, que está vivenciando aquele sentimento de perda, dizer, não, nós perdemos, poxa, você não viu como é que a gente foi ruim naquele jogo? Como não foi boa aquela parte? Uma coisa é uma criança tá falando para outra, o seu colega está dizendo isso.
né? Agora, Lígia, uma coisa assim importante. É, principalmente hoje, os pais não querem que os filhos sofram, né? A gente não quer que os filhos sofram. Sim. Então, qual é o posicionamento do pai, por exemplo, jogando com o filho pequeno? Ele joga, deixando, é melhor deixar o filho ganhar para o filho crescer e se sentir bem, ou de vez em quando fazer o filho perder? Um joguinho, ou no futebol, tenta não marcar o gol para ele não ficar frustrado. Qual é o posicionamento do pai para ajudar nessa base de superação? Então, Silvia, a gente trabalha muito também com essa orientação aos pais, né, dentro do colégio. Então, por exemplo, aquela criança que ela tem dificuldade em perder num jogo na escola, tem criança que fica muito bravo, que chora, né, que tem muita dificuldade, com certeza ela também em casa passa por situações onde ela sempre ganha, né? Então, a gente orienta os pais nesse sentido, no sentido de não é saudável deixar que seu filho ganhe sempre. Né? É necessário esse momento da frustração. Olha, eu fui melhor que você hoje. Hoje quem ganhou fui eu. Mas não tira um pouco do senso da competição, porque ele sabe que tem que vencer. Vencer, mas isso, o senso da competição, eu acho que a competição, existe a competição pela competição, existe a competição saudável, né? Então a criança, ela tenta vencer, não é que eu tenho que vencer, né? Ela tenta vencer. Se ela não vence, o papel dos pais, dos professores, dos adultos que convivem é elogiarem e reconhecerem tudo que de bom aconteceu dentro do processo, mesmo não tendo vencido. Sabe o que foi que eu perguntei isso? Por exemplo, Né? o papai tinha mania de jogar xadrez com a gente. Nós aprendemos muito cedo a jogar xadrez. Então, todo domingo tinha campeonato de xadrez. Era eu e meus irmãos. Nós nunca ganhamos do meu pai. Então, o nosso desafio, a gente ficava estudando a semana inteira para tentar uma tática para alguém conseguir vencê-lo. Entendeu? Então, uma vez, quando eu consegui, Nossa, eu perguntei para ele, você deixou? Ele falou, não, você venceu mesmo. olha, Sabe, tá vendo? aquilo para mim foi tão maravilhoso. Então, eu não sei, às vezes é bom você de alguma forma, orientar, né? E ter o desafio de você querer vencer alguém, isso te faz crescer. Com certeza, é o desafio de vencer e assim, vencer sem burlar regras. Sim. Né? Isso é O importantíssimo. respeito, a honestidade. O respeito aos valores mesmo, né? Esses valores a gente coloca na escola e também nas famílias, porque assim é preciso ter valores para que você não burle as regras, né? Então eu ensino o meu filho que não dá para burlar uma regra, não dá para olhar uma carta antecipadamente, porque se o meu colega descobrir aquilo, vai ficar muito chato. Respeitar né? o adversário. Exatamente. Meu colega descobriu aquilo, poxa, vai ficar uma situação muito desagradável. Então, todas as vezes que eu ganhei, nenhuma valeu a pena? Todas eu enganei o meu colega? Será que isso é legal? Credibilidade, né? Exatamente. Então, essa questão dos valores, a gente trabalha também o tempo inteiro, né? Para que a criança compreenda que é preciso respeitar o adversário. Ele ganhando ou perdendo, a gente tem que respeitar, né? Sempre. E vocês respeitam o tempo de cada um no sentido de superação? Tem gente que demora mais para amadurecer? Sim, sim. Esse respeito à faixa etária, respeito à maturidade de cada criança. Ela vem lá, eu estou no 2º ano, minha sala não é uma sala homogênea. Não tenho todas as crianças iguaizinhas. Então, eu tenho uma criança que já está escrevendo um texto. E tenho uma criança que ainda está escrevendo uma frase. E tenho a outra que está escrevendo uma palavra só ainda. Né? Então, o se superar durante esse caminho. Né? Então, aquele que está escrevendo um texto, ele está escrevendo um texto narrativo. Vamos aprender a escrever poesia? Né? Já dá para eu dar uma poesia? Mas acho que rola uma competição ali. Né? Eu queria escrever... eu também queria escrever uma frase como essa. Não é salutar também sentir isso, Lígia? Sim, e isso acontece em sala de aula. E é muito legal quando acontece, porque aquela criança que ainda não está naquele nível de escrita, ela começa a ser estimulada pelo próprio colega. Né? Então, como é que você fez isso? Então, eu faço muito com que eles procurem o próprio colega, né? Então, tem criança que fala, mas eu queria fazer igual dele. Pergunta para ele como ele fez. Coisas boas, a gente vai lá se informar, a gente vai perguntar. Como é que fez? Como é que você conseguiu chegar nisso? Né? Vai lá e pergunta. Aí eles levantam da mesa, vão lá e perguntam, como é que você fez? Como é que você faz isso? Né? Então, eles não estão todos caminhando iguaizinhos, está cada um no seu ritmo, com respeito à maturidade de cada um, com respeito ao trabalho que cada um desenvolve, mas, ao mesmo tempo, eles trocam, né? Eles trocam muito entre si
os ganhos, eles trocam muito as perdas, então eles trocam o tempo inteiro, né? Essa questão do crescimento. O principal é montar o ser humano, né? É formar, perdão, O outro, ser humano, né? O outro, né? Lidar com gente, o outro, o adversário, ou o aliado, não importa. Mas gente, né? Gente é que sempre faz a diferença. Exatamente. Né, e assim, o quanto criança é delicado e generoso nessa hora, né? Então, por exemplo, eu vou contar Gostei desses dois adjetivos. Criança é muito Tô delicada pedindo e para generosa. você ficar mais próxima aqui. é. Criança é muito delicada e generosa mesmo nessa hora. Porque, por exemplo, quando a criança percebe... Vou comentar um fato. Eu tenho uma aluna na sala que ela estava com uma letra que era muito grande, uma letra grandona e tal. Então, e a gente tinha a pauta do caderno. E ela já está no 2º ano, já dava para ela estar diminuindo um pouquinho a letra e tal. Então, eu sempre conversava com ela, olha, vamos diminuir um pouquinho para caber dentro da linha e tal. E aí, a semana passada, ela chegou e ela estava escrevendo e a letra estava cabendo direitinho dentro da pauta. Eu falei, nossa, muito bom, agora está no tamanho ótimo. Olha só, não ultrapassa, então não confunde uma letra com a outra, dá para a gente ler direitinho. E aí, as outras crianças, deixa eu ver. Eu falei, mostra para os outros como é que agora está muito legal. Ela ficou super satisfeita. E ela começou a mostrar para todo mundo, olha, agora eu consigo. Eu treinei bastante. Imagina, né? então, é uma superação. É o resultado, é uma superação. Exatamente, é uma superação. Eu treinei bastante. Lígia, eu treinei muito no fim de semana as letras para caber dentro desse espaço. Falei, então agora você está craque. Então agora está ótimo. E aí os outros começaram a comemorar junto com ela. Olha que bom, agora está no tamanho ótimo, agora cabe aí direitinho, na linha, não confunde, dá para ler. Falei, vocês vão perceber que assim... Como eles fazem trocas de escrita, por exemplo, às vezes a criança escreve alguma coisa, eu peço para eles fazerem a troca no sentido de não ficar sempre o professor corrigindo a escrita. Então, eu falo, você escreveu? Depois passa para o seu amigo, lê o que você escreveu, para ver se dá para entender tudo direitinho. Então, eles passam. E uma coisa é o professor corrigir, outra coisa é o amigo corrigir. Então, o amigo pega o caderno e fala, não dá para entender aqui. Aprende mais, às vezes, Com certeza. É. Então, o amigo fala, não dá para entender o que você escreveu aqui. Uma coisa é o peso do professor falar, olha, a letra não tá boa, não dá para entender. O amigo é que valida. Exatamente, valida aquele aprendizado. Não dá para entender o que você escreveu aqui. Se não dá para eu entender, também não vai dar para a professora entender, né? Então, a criança vai lá e arruma com mais serenidade, com mais tranquilidade. Aí, eles são generosos na hora de comemorar junto. Olha, ela conseguiu escrever ali dentro do espaço e agora dá para ler direitinho, Lígia, o que ela escreve. Isso que é importante, Ô, né? Lígia, e por certo, ela vai levar isso na idade adulta. Com certeza. A hora que ela lembrar desse elogio, desse reforço positivo dentro da sala de aula, Exatamente. por certo não vai chorar por causa de namorado, não, né? Aí eu já não sei, né, Lígia? Ai, Lígia, obrigada, viu? Eu queria agradecer muito a Lígia Freitas, que é professora do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Volte mais Muito vezes, obrigada. Lígia. Voltarei. Papo gostoso o seu. Muito obrigada. Eu Obrigada. que agradeço.